Para você saber que eu falo contigo, eu vou trazer. Ande, revação, que manso. Deus está dizendo para alguém assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e a tua casa. Ainda que o coração dele pareça de pedra, mas Deus está dizendo, a minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Vai, eita, oh glória, você vai entrar com ele ainda por essas portas, vai sentar do teu lado e vai dar glória junto com você. Receba a profecia. Eita! Estou falando para quem crê, irmãos. Tem assunto que não é para quem é carnal, tem assunto que é para quem está em outra atmosfera. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, o verso é a partir de número 35. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero aqui deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede de retornar a esta casa de oração. Não existe lugar melhor no mundo para estarmos do que estarmos na casa de Deus. Sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pelo pastor dessa casa, pastor Wilson. Muito obrigado, viu, pastor? A esposa, aos obreiros, a cada irmão aqui que participa desta igreja, talvez alguém que esteja visitando, os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Enfim, que Deus abençoe a vida de todos. O pastor Wilson está me devendo a visita mesmo. Ele falou que eu mudei de casa, eu aluguei uma um pouquinho maior, porque eu acho que era pequena, ele não quis ir na casa pequena, mas agora a casa é um pouco maior. As portas estão abertas, viu, pastor? Em nome de Jesus. Quem sabe um dia os irmãos não estarão conosco em Catanduva adorando. Irmãos, eu tenho fé para isso, hein? Eu tenho fé. Nós precisávamos de ônibus, pastor. Toda vez que nós íamos viajar, vindo para São Paulo para trazer os nossos irmãos na nossa sede aqui, a viagem é um absurdo, né? A distância é muito grande, um aluguel de um ônibus é muito caro. E um dia eu entrei no quarto, orei a Deus, Deus falou no meu coração, compre um ônibus. Aí eu chamei uns obreiros, falei, irmãos, vamos comprar um ônibus? Aí um obreiro falou, pastor, eu já estava pensando nisso aí. Porque sempre vai ter alguém que estava pensando também, né, irmão? A doidura não é só sua, não, sempre tem alguém. Entramos na rede social, resumindo, nosso ônibus está lá, para a glória de Deus. Deus é dono do ouro e dono da prata. Quando acabar este culto aqui, eu quero que o senhor, viu, pastor? Eu quero fazer parte dessa história aí. Estender a mão e profetizar que a vitória é dessa igreja em nome de Jesus. O senhor sabe que em dezembro, ou mais ou menos outubro do ano passado, convidamos um amigo para ministrar na nossa igreja e de repente ele olhou para mim e falou assim, eu te vi quando tu passaste na frente de um terreno, olhaste, tu pediste para a igreja. Eu te digo que a chave dos cofres da terra estão nas minhas mãos. Deus usando a boca do profeta. E Deus disse assim, vá lá, faça a proposta. E deixa que eu assine embaixo e vou garantir. Mas eu pensei, Senhor, é tanto terreno que eu olho por aqui que eu já não sei mais qual que eu vou fazer a proposta. Mas um amigo meu em comum, é corretor de imóveis, falou assim para mim, pastor, abriu um loteamento num bairro muito bom em Catanduva, o senhor não quer ir lá visitar? Vai lá visitar para tomar um café. Aí eu passei por lá, quando eu olhei, eu achei bonito, pensei, eu vou ver a igreja aqui. Aí ele mostrou um terreno que para nós era impossível. Mas enfim, eu perguntei para ele o valor, ele deu o valor e eu, dando uma de sério, né, irmãos? Para não mostrar que eu estava tomando tempo, mas eu dentro de mim falei, meu Deus, é impossível. Pastor, o senhor pode parcelar a entrada e ver o que o senhor quer fazer? Aí na hora que eu olhei para ele, eu disse assim, olha, eu vou fazer uma proposta que ele pode fazer. Eu parcelo a entrada em 10 vezes. Ele falou, não, aí não. Se for em 3, eu tenho liberdade. Falei, então, o senhor tem liberdade, mas quem mandou eu vir aqui falou que era para mim fazer a proposta. Aí ele olhou para mim e falou, quem foi que mandou? Eu falei, o Deus da igreja que eu pastoreio. Deus usou um profeta. Você não está entendendo nada, mas liga para o teu patrão, quem sabe? Ele falou, não, eu vou tomar bronca. Eu não vai, rapaz, quem me mandou garante. Aí ele falou, então você vai ver, só para o senhor mostrar, só para mostrar para o senhor que eu sou seu amigo. Daí ele catou, colocou na rede social, no Viva Voz. Obrigado, varão. Colocou no Viva Voz e quando ele falou, tem uma proposta aqui, mas ele quer parcelar a entrada em 10 vezes. Né? E eu disse assim, só pede um minutinho. Ele falou, só um minutinho. Pode falar, pastor. Falei, eu só começo a pagar a primeira parcela quando eu acabar a entrada.
Eu falei, então, eu achei que estava ruim 10 vezes, mas ele ainda quer pagar a primeira parcela quando acabar a entrada. O homem disse, pode fazer, se é para a igreja, todo bairro precisa de uma igreja, pode fazer. Deus é Deus ou não é, irmãos? Chave dos cofres da terra estão na mão de Deus. E eu profetizo, Deus que tem abençoado os irmãos aqui, tem abençoado nós lá. E o Deus que nos abençoou lá vai continuar abençoando os irmãos aqui. Quantos acharam, dizem amém. Diz assim, Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, entremos no barco e passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção, irmãos, capítulo 5, verso de número 1, preste atenção na sequência. Capítulo 5, verso 1, o próximo verso vai dizer assim, e chegaram a outra banda do mar. Perceba que no capítulo 4, verso 35, Jesus faz o convite dizendo, entremos no barco e passemos para a outra banda. Capítulo 5, verso 1, o escritor vai concluir dizendo, e chegaram na outra banda. Preste atenção que do capítulo 4, 35 até chegar no capítulo 5, verso 1, teve vento, teve barco balançando, mar querendo invadir o barco, quase virando, mas o que Jesus prometeu, chegaram na banda de lá. Só para você dar um glória melhor do que esse. O vento pode estar soprando, mas na margem que Deus te convidou, você vai chegar. Verso de número 2, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Perceba que parece que o texto vai ficando pesado, mas não é isso. Deus tem uma palavra para nós. E o verso 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu, se prostrou e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque o verso 8 vai dizer que Jesus já chegou naquele lugar dizendo, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque nós somos em muitos. E pedia muito, clamava muito, rogava-lhe muito, para que não enviasse para fora daquela província. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, o título desse texto já tem mensagem de Deus para quem crê aqui. Jesus acalma a tempestade. O texto é claro, vai dizer que quem acalmou foi Jesus. Me ajuda a pregar? Quem acalmou foi? Não foi Pedro, não foi Tiago e nem João. E eu disse dos três, porque os três, antes de serem discípulos, eles eram pescadores. E na qualificação de pescadores, com certeza, eles já enfrentaram tempestade, já enfrentaram o barco balançando, onda açoitando, água invadindo o barco e barco quase afundando. Só que essa tempestade não era para eles resolver, porque tem assunto que não é para mim, tem assunto que não é para você. Se você for na força do teu braço, tu vai quebrar teu braço. Se você for no teu poder aquisitivo, tu vai gastar o que tu tem e não vai resolver. Se você erguer a tua voz, tu perde a voz e não resolve o problema. Porque tem assunto que não é para mim, não é para você. Tem assunto que não é para médico. Tem assunto que não é para advogado. Tem assunto que não é para juiz. Tem assunto, meu irmão, que não é para pai, não é para olerite, não é para faculdade, não é para diploma. O que não é para mim fazer, nem para você, põe na mão dele que ele faz. Ele pode fazer. E o título ainda vai dizer que ele não acalmou. Preste atenção. A minha tradução vai dizer Jesus acalma. O verbo é conjugado no presente. Não vai dizer que ele acalmou, vai dizer que ele acalma. Não vai dizer que ele vai acalmar, vai dizer que ele acalma. Não vai dizer que ele foi, a Bíblia vai dizer que ele é. A Bíblia não vai dizer que ele será. Pode dar glória porque ele já é. Ele é Deus. Glória.
Ele não mudou, Ele é Deus de eternidade a eternidade. É diferente de nós que estamos presos no tempo. Ele não, Ele já está no amanhã. Inclusive Deus usou o profeta e diz: vai lá e faça a proposta. Eu nunca imaginei que Deus ia fazer, mas eu estava preso no hoje, Ele já estava vendo o amanhã. E quem sabe você entrou aqui e o adversário já tinha preparado para alguém um amanhã de lágrima, um amanhã de desespero, um amanhã, meu irmão, de sofrimento. Mas eu tenho uma notícia de Deus: nós vamos fechar essa campanha com chave de ouro. E se você crê, receba a profecia: tem amanhã de vitória para a casa de alguém aqui. Oh, glórias a Jesus! É vitória para você, é vitória para a tua casa, é vitória para a tua família, é vitória para a igreja. Você acredita nesta palavra? Ele não foi, Ele é. E o texto vai dizer, irmãos, que Jesus um dia chama os discípulos: entremos no barco e passemos para a outra banda. Jesus convida os discípulos para ir para a banda de lá. Ele já tinha mostrado que Ele era Deus, irmãos, na banda de cá. Se você pegar o texto desde o capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia, mas se você pegar a Bíblia desde o capítulo 1 do livro de Marcos, você vai ver que Jesus já tinha mostrado que Ele era Deus aqui. E um dia Jesus resolve chamar os discípulos e dizer: vamos entrar no barco e vamos para a banda de lá. Mas para quê, Jesus? Porque eu já mostrei para vocês que eu sou aqui, mas hoje eu vou mostrar para vocês que eu não sou só aqui, mas eu sou lá também. Eu estou profetizando. Quem sabe alguém entrou hoje aqui e você nem queria ir embora mais para a tua casa. Quem sabe você está aqui, mas você nem queria que amanhecesse amanhã para enfrentar o que te espera na empresa. Quem sabe você está aqui, mas você está temeroso de encarar o que te espera da porta da igreja para fora. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou Deus aqui, mas eu sou Deus na banda de lá também. Você pode crer nesta palavra, meu irmão? Glória! Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Na época, eu e minha irmã do meio, nós éramos solteiros. A minha irmã mais velha casada. E os meus pais foram fazer a obra de Deus numa cidade próximo a Mococa. E quando você chega naquela cidade, você ainda anda mais 30 quilômetros de estrada de terra para chegar na fazenda aonde mora aquela irmã. E meus pais foram para lá, fiquei em casa. Me lembro como se fosse hoje. Naquele dia eu tinha um compromisso meio-dia. E de frente com a casa dos meus pais, há uns anos atrás, tinha uma venda. Do outro lado da rua, 2 portas para cima, tinha uma venda. Eu me lembro que eu entrei naquele lugar, era por volta de 10 para as 11 da manhã. Eu falei para minha irmã: vou aqui na venda do outro lado da rua, vou pegar um negócio. Aí quando eu atravessei a rua, tinham mais ou menos uns 15, 20 jovens na porta do bar, conversando. E eu percebi que quando eu fui passar por eles, eu fui obrigado a passar no meio deles. Eu me senti mal, me arrepiou. Aí eu entrei, eles diminuíram o tom de voz, ficaram me olhando de longe. Passei por eles, cabeça baixa, entrei, fui até o balcão, peguei o que eu queria. O dono daquela loja era uma senhora de idade. Quando eu paguei ela, que ela foi me dar o troco que eu fui pegar, ela pegou a cabeça dos meus dedos, me puxou para cima do balcão. Eu percebi que ela queria falar alguma coisinha baixa. Aí eu debrucei em cima do balcão, ela falou assim: corre, fecha o teu portão, passa a chave na casa e fica atento, fecha as portas e a janela. Acabaram de falar aqui que vão entrar na casa do teu pai. Irmão, eu já entrei arrepiado, eu saí voando, passei igual um foguete, passei o cadeado no portão, fechei a porta, tranquei a janela. Minha irmã do meio olhou e falou: o que você está fazendo? Eu falei: acabei de vir ali da venda da dona fulana, e ela falou que esses moços que estão na porta do bar acabaram de falar que vão entrar na nossa casa. Ela: meu Deus, e agora? Aí Deus é tão detalhista, pastor, que quando eu olhei no relógio, ia dar 11 horas da manhã, e eu disse assim para minha irmã: duro que meio-dia eu tenho um compromisso, até esses camaradas saírem daí, já são 11 horas. Passaram-se uns minutos, eles sumiram. Deu uns 2, 3 dias, meus pais chegaram de viagem, e eu fui falar com a minha mãe. Falei: mãe, só não sabe o que aconteceu. 3 dias atrás, assim, contei para ela o que eu acabei de narrar para os irmãos. Aí ela disse assim para o meu pai: tá vendo, filho, olha,
Nós achamos que a irmã estava falando demais. Olha aqui o que Deus falou conosco lá na sala da irmã, 11 horas antes de ontem. Fala para o teu pai. Quando eu contei para o meu pai, aí eu disse assim para minha mãe: o que aconteceu? Minha mãe disse: você sabe que o esposo da irmã chega 11 horas para almoçar. Ela estava na beira do fogão acabando de fazer o almoço, e eu estava na pia lavando a louça do almoço. Ela desligou o fogão e falou assim para mim: irmã, o almoço está pronto. Minha mãe disse: quer esperar o esposo? Ela disse: enquanto meu esposo não chega, Deus está mandando nós descer no joelho agora, porque tem um livramento de Deus chegando. Eu não sei aonde é que está precisando, mas tem livramento de Deus. Minha mãe disse: então vamos orar, minha irmã. Dobramos o joelho. Minha mãe disse: eu dobrei o joelho, teu pai dobrou o joelho. Quando o esposo da irmã chegou, ele foi e dobrou o joelho. A irmã estava resolvendo uns negócios. Quando ela veio, que ela foi dobrar o joelho, ela não conseguiu relar o joelho no chão. Do jeito que ela entortou as pernas, ela já voltou saltitando. Deus tomou lá em profecia, foi até a minha mãe e disse: mulher, porque tu tiveste amor de deixar os teus e vir aqui socorrer os que são meus, eu te digo assim, que uma notícia ia chegar nos teus ouvidos e você ia se descabelar, mas não ia dar para você fazer nada. Sabe por quê? Porque a distância é grande. Mas assim eu te digo, eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe. E enquanto você faz a minha vontade aqui, eu estou mandando um anjo no portão da tua casa agora. Eu estou enviando um livramento e você vai ouvir e vai dizer: só o Senhor é Deus. Eu tenho uma notícia para quem crê aqui: um glória teu aqui. Tem anjo de Deus no portão da tua casa. Glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Um glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus quebra cadeado. Um glória teu aqui, Deus coloca leão para dormir. Um glória teu aqui, Deus dá saúde para alguém hoje nesta casa. Estou sentindo Deus aqui. Naramanai. Estou eu visitando o sangue de alguém aqui nessa noite. Estou eu arrancando a célula doente. Estou eu dando saúde. E alguém ia ter que passar pela mão dos médicos. Mas assim te digo: sou Deus que faço um ultrassom e um check-up da cabeça do dedão ao alto da cabeça. Receba provisão e cura para o teu corpo. Assim diz o Senhor. É para quem crê. Receba esta palavra. Deus é Deus de perto. Deus é Deus de... Eu não sei se você entrou aqui e deixou alguém que você tem pedido para Deus salvar. Deus está dizendo para alguém: sou Deus. Oh, Senhor. Eu vou trazer aquele alguém. Tu não pediu, filha? Para você saber que eu falo contigo, eu vou trazer. Ande revação, que manso. Deus está dizendo para alguém assim: ó, crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e a tua casa. Ainda que o coração dele pareça de pedra, mas Deus está dizendo: a minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Vai, eita, oh glória! Você vai entrar com ele ainda por essas portas. Vai sentar do teu lado e vai dar glória junto com você. Receba a profecia. Eita! Estou falando para quem crê, irmãos. Tem assunto que não é para quem é carnal. Tem assunto que é para quem está em outra atmosfera. Alabachore alacai. Mas vamos para o texto aqui. Jesus já tinha mostrado na banda de cá que ele era Deus. Mas ele disse: não, hoje eu vou mostrar que eu sou Deus aqui, mas sou Deus lá também. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver os feitos que Jesus já havia feito na banda de cá. Na banda de cá, ele já tinha convocado os primeiros apóstolos. Na banda de cá, ele já tinha curado, libertado o endemoniado na cidade de Cafarnaum. Na banda de cá, ele já tinha curado a sogra de Pedro,
curado um leproso. Na banda de cá, ele já tinha curado um paralítico na cidade de Cafarnaum. Na banda de cá, ele já tinha vocacionado Levi para o acompanhar. Na banda de cá, ele já tinha ensinado sobre o jejum. Na banda de cá, ele já tinha dito que ele era o Senhor do sábado. Irmão, Deus tem um pastor que eu conheci na Bahia, e ele fala assim: esse Jesus não é gente não, pastor. E não é mesmo, ué. Jesus vem na contramão, irmão. Mente humana não vai entender nunca o que ele faz. É verdade ou não é? Ele já tinha mostrado que ele era o Senhor do sábado. Porque um dia ele chega num homem que está há 38 anos em cima de uma cama. Ele vira e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai. O homem está há 38 anos, irmão. Chegou carregado. Foi embora carregando. Cata a cama, coloca na cabeça e vai embora. Quem que ele encontra no meio de um caminho? O incrédulo. Incrédulo, irmão. Essa raça é igual capim. Se dá brecha, brota. É verdade ou não é? Plantei um pedacinho de grama lá no nosso quintal, pastor. Aí o rapaz que plantou falou assim para o rapaz que está trabalhando: coloca os tapetes. Quem já viu plantar grama sabe o que eu estou dizendo. Vem cortado em quadro, né? Coloca bem junto, não deixa brecha. E eu falei assim para ele assim: mas se deixar uma brechinha não é melhor para entrar um ar? Nós não entendemos, né, irmão? Quer dar pitada no assunto dos outros. Ele falou: não, pastor, se deixar brecha, nasce... Ele falou um nome, mas é como uma praga. Se deixar brecha, nasce a praga. A igreja é a mesma coisa, irmão. Deixou brecha, tem incrédulo. O homem está 38 anos em cima da cama, conhecido na cidade. Ele vem carregado, volta carregando. Encontra um incrédulo no meio do caminho. O incrédulo nunca vai ver o milagre. Ele só vai ver o defeito. Eu não preciso ser profeta para dizer que talvez no nosso meio tenha alguém que diz assim: o pastor está viajando, com a crise que está o país, quanto custa um negócio desse? O pastor está... Incrédulo é assim mesmo, meu irmão. O incrédulo nunca vai ver o milagre. Ele, em vez de olhar para o homem e dizer: não era você que está há mais de 30 anos em cima dessa cama? Como é que aconteceu agora de a cama estar em cima de você? Mas não, o incrédulo olhou e falou: coloca a cama no chão e deita em cima. Hoje é sábado, não pode carregar peso. O homem disse: olha, quem me curou falou que ele é o Senhor do sábado. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Jesus manda dizer para alguém aqui: não dá satisfação para quem não entende mistério não, irmão. Não perde tempo não gasta saliva para falar com esse povo não. O homem diz: quem carregava antes era eu. Ou melhor, quem me carregava antes era ela. Agora quem carrega ela sou eu. Você é incrédulo, mas encontrei um homem aí que falou que eu posso carregar. Jesus tinha mostrado que ele era o Senhor do sábado. Na banda de cá, ele tinha curado um homem que tinha uma das mãos mirrada. Na banda de cá, ele elegeu os 12. Na banda de cá, ele repreendeu os escribas por causa das blasfêmias. Na banda de cá, ele disse quem que era a família dele de verdade. Na banda de cá, ele ensinou sobre parábola. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão da mostarda. Jesus falou assim: eu já mostrei para vocês que eu sou aqui. Tinha gente reclamando, irmão, dizendo assim: Jesus só faz milagre em Cafarnaum. Cafarnaum virou o palco dos milagres de Jesus. Só dá para fazer milagre em Cafarnaum, Mas não é. Se você for estudar a cidade de Cafarnaum, você vai ver que a cidade de Cafarnaum, o povo tinha umas particularidades. Por exemplo, uma das coisas melhor que existe de explicação da cidade de Cafarnaum: o povo de Cafarnaum tinha o coração aberto. E você já viu lugar onde tem coração aberto para Deus não acontecer milagre? É verdade ou não é, irmão? Você já viu isso? Aonde tem coração aberto para Deus não ter milagre? Então está explicado. Não é porque Cafarnaum virou o palco dos milagres de Jesus. É porque o coração do povo de Cafarnaum era aberto. Então acontecia milagre de verdade. Mas um dia Jesus chama os 12 e diz: entra no barco, vamos para a banda de lá. Já mostrei que na banda de cá eu sou Deus, mas hoje vou mostrar para vocês que eu sou Deus na banda de lá também. Essa palavra é profética, viu, irmão? A banda que está tirando a tua paz, Deus está dizendo: sou Deus aqui, sou Deus na banda de lá também. Entra no barco, começa a travessia. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vê uma almofada,
deita na polpa do barco, pega a almofada e vai dormir. Você conhece o texto, acabamos de ler. E o texto vai dizer que ele pega no sono. Naquela hora, irmãos, a última coisa que o diabo queria era que Jesus chegasse na terra de Gadara. Porque do capítulo 5, do verso 1 ao 10, nós resumimos, lemos só até o 10. Mas se você ler os demais, você vai entender. Gadara, o diabo, desculpa da minha expressão, pintava e bordava. Em Gadara, ele a aterrorizava. Tanto é que o texto vai dizer que aquele moço foi preso por cadeias várias vezes e corrente. O diabo deixava prender o moço. Quando o moço estava preso, o diabo se apoderava do moço, quebrava as correntes como migalha. Não foi isso que nós lemos? O texto vai dizer que o diabo tomava aquele moço e ele se feria com pedra. O texto vai dizer que ele andava em cemitério. O texto vai dizer que ele habitava no meio das rochas. O texto vai dizer que ele era conhecido na cidade e ninguém podia amansar. Ou seja, quando ele estava possuído, com certeza causava terror. Mas na banda de lá de Gadara, o gadareno, ou melhor, o nazareno disse assim: hoje eu visito Gadara. Vamos no barco, eu vou com vocês nesse barco. E o texto diz que ele vai. Irmão, quando ele começa a dormir, quem sabe? A Bíblia me dá liberdade para isso. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. E no meu ponto de vista, a cambada de demônio de Gadara olhou e falou: Nazareno, vem vindo aí. O negócio está apertando. Só que de repente, o Nazareno está dormindo. Vamos abortar a viagem. O texto diz, irmãos, que o vento começa a soprar. O mar começa a se agitar. O barco começa a balançar. Essa viagem não foi comum. Essa tempestade não era qualquer tempestade. A água começa a invadir o barco. De maneira, diz o texto, que já se enchia. Porque tem hora que nós entramos por essa porta, irmão, que a água dentro do barco parece que já está na canela. É verdade ou não é, irmãos? Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite e disse: é mais uma semana, é mais uma campanha, é mais um propósito. E eu não estou vendo nada. E o texto vai dizer que o barco balançando, e de repente os discípulos tentaram resolver com as suas próprias forças. Mas tem assunto que não é para mim. Tem assunto que não é para você. Tem assunto que é só ele, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma das minhas irmãs começou a sentir uns desconfortos debaixo das costelas. O desconforto foi aumentando, ao ponto dela começar a sentir dor. Não conseguia dormir de um lado, evitava abraço, evitava encostar ali, a dor era grande. Foi parar no médico, aí o médico pediu uma bateria de exame, fizeram os exames, e quando ela foi buscar o resultado, ela foi acompanhada com uma prima nossa. E a prima, segundo o relato, que ela não conseguiu nem contar na hora, mas segundo o relato, ela quase desmaia. Ela sentada, quando o médico abriu o exame, o médico olhou e falou assim: eu não sei como que você está aguentando de tanta dor. Aí ela disse assim: não, doutor, mas dói bastante. Aí o médico disse: não, você não está entendendo. Não é dói bastante, é doer, era para você ter dor de ter desmaio. Era para você estar internada. Já era para você ter passado por uma cirurgia. Já era para você estar fazendo um tratamento pesado. Aí ela não entendeu o pesado. Ela perguntou para o médico: mas sim, que tipo de tratamento pesado? O médico disse: uma quimioterapia. Você está com o fígado tomado de tumor. Aí ele levantou, acendeu uma luz, levantou, colocou aquela ultrassom na luz e disse: está vendo essa mancha preta? É o seu fígado. Está vendo essas bolas nele? São tumores que estão no teu fígado. Isso não é normal. Não era para você estar aqui. Você já tem que agradecer porque você está de pé. Mas nós vamos fazer uma outra bateria de exame para saber como que nós vamos entrar com o tratamento. Aí ela, na inocência, disse assim para o médico: mas eu tenho uma filha de 4 anos. Aí o médico disse assim: tem gente que morre que deixa filho até menor do que o seu. Que coisa, né, irmão? Tem um irmãozinho que congrega com nós lá, quando ele vai falar com o obreiro é muito bruto, ele diz assim: meu Deus, você é simpático igual coice de mula. Ela perdeu as forças, caiu na cadeira, minha prima levantou, socorreu ela. Resumindo, o médico disse: eu sei que o diagnóstico é forte, mas é isso que você tem. Foi para casa. Quando chegou em casa, tinha uma amiga nossa em comum em casa. Na hora do desespero, porque só sabe o que é isso, irmão. Quem já ouviu isso, viu? Só sabe o que é isso. Quem já ouviu isso. E aí
quando nós chegamos em casa, a minha irmã relatando, a prima relatando, ela ali passando mal, criança pequena, minha mãe segurando a filha dela, a amiga se sensibilizou, falou, não, vamos começar do zero. Esquece tudo o que aconteceu. Vamos começar do zero. Vou te levar em outro médico. Vamos fazer exame em outro laboratório. Vamos começar do zero. Mas como fazer um blackout na mente e apagar aquilo? Não é verdade? Foi semanas de tensão, de tristeza, de agonia, né? E aí começou do zero. Foi no médico, relatou, o médico pediu os mesmos exames. Ela chegava em casa dizendo, aí mãe, tá vendo? Pediu os mesmos. Minha mãe, calma filha, a última palavra vem da boca de Deus. E ela fez os exames. Chegou o dia de buscar o resultado. Aí pediu para nós irmos junto. E eu fui para poder acudir, né? Confesso para os irmãos, só sabe o que é isso, quem já passou por isso. Quando chegamos lá no consultório, o médico abriu aqueles montoeiras de papel, e quando o médico começou a ler, o médico disse, fica tranquilo, isso aí é bem fácil de resolver. Quando abriu a chapa, que acendeu a luz, irmão, só mudou o lugar, mas era a mesma cena, que colocou, falou, fica tranquilo, vou te passar um remedinho, e você daqui uma semana, você já vai estar bem. Ela falou, mas que remedinho? Remedinho de gases, a senhora está cheia de gases. Ela não se deu por vencida, irmão. Ela falou, não, doutor, a dor que eu estou sentindo não é de gás, não. O médico disse, você não tem noção do que um gás faz. Aí sabe o que ela fez? Ela abriu a bolsa, arrancou os exames. Já tínhamos mandado ela jogar fora e começar do zero, mas ela tinha guardado. Ela abriu a bolsa, arrancou os exames. Só que nesse meio tempo, eu recebi um convite para pregar na cidade de Osasco. E eu fui pregar em Osasco. E ela agoniada. Quem passa por isso sabe o que eu estou falando, meu irmão. Não tem paz na sala, não tem paz na frente da rede social, não tem paz às vezes até dentro da igreja, porque você está num lugar, mas a mente já está no processo lá na frente. Falei para ela, em vez de ficar em casa, vamos comigo, deixa sua filha com a mãe, vamos comigo, vamos lá na igreja em Osasco. Chegamos numa igreja em Osasco, atrás da prefeitura de Osasco, uma igreja pequena, mas cheia da glória de Deus. E de repente nós pregamos, acabamos de pregar o púlpito como dos irmãos aqui. Ela ficou sentada, pastor, bem assim aonde o senhor está. E aqui tinha uma portinha para o acesso da lateral da igreja. E a Assembleia de Deus é assim, né? Acabou o culto, eles já fecham, acabou de sair os irmãos, fica sempre uns conversando, já fecha a porta principal e deixa essa portinha lateral, porque a principal, o diácono já precisa ir embora. Aí fechou a porta. Se tiver algum diácono da Assembleia me assistindo, em nome de Jesus, tamo junto, varão, também sou assembleano. Mas é a verdade, é a verdade. E aí ele fechou a porta, a igreja estava praticamente vazia, 90% da igreja tinha saído. O pastor desse lado conversando com os irmãos falou para mim, pastor Isaías, só um minutinho, eu já quero falar com o senhor. Eu falei, pastor, fique em paz, vou sentar com a minha irmã ali. Aí quando eu desci do púlpito, tinha passando o diácono ia vindo, um homem desse tamaninho, pele escura, muito simples na aparência. Ele passou que nem uma bala, meu irmão, não cumprimentou a gente. Eu vinha vindo de encontro, minha irmã sentada, ele já virou na portinha no corredor e já saiu. Eu lembro que eu olhei ele pelas costas assim, olhei para minha irmã, falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Falei, a paz do Senhor. Ela amém. Quando eu disse a paz do Senhor, o diácono voltou. Aí o diácono voltou e falou, irmãos, dá licença, pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, minha irmã, desculpe da pressa, pastor, mas amanhã eu levanto 3 horas da manhã para mim trabalhar, mas eu estava na calçada da igreja, Deus pediu para mim voltar, mas não é para falar com o senhor, é para falar com essa moça. Eu vejo um fígado todo arrebentado. Eu vejo um fígado poroso como um queijo. E tu ia chorar muito. Mas eu vejo uma mão tão dourada que eu não sei dizer se é brasa ou se é ouro. Essa mão entra pelas tuas costelas sem deixar sinal. Eu vejo quando ele arranca o velho, esmaga, e uma outra mão introduz o novo. Receba o teu milagre hoje. E profeta que é profeta não fica esperando elogio não. Ele acabou de profetizar, falou, agora dá licença que amanhã eu tenho que trabalhar. Na mesma semana fomos no médico, é gases. Ela tirou o exame antigo e falou, doutor, isso aqui. Aí o médico olhou e falou, mas isso aqui, eu te pergunto, o que é isso aqui? Aí ela foi explicar todo o processo. Ele olhou na lâmpada e disse, não, aonde você fez, esse exame aonde foi feito, não presta. Essas manchas não são tumor não. Essa mancha é falha da máquina que fez o exame. Irmão, se é falha de máquina, se é erro de médico, eu não sei. Eu só sei que no intervalo, uma mão de brasa entrou na situação. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Tem situação que não é para você, irmão. Não é para mim, é para ele. Allah baixou.
Resumindo, aí os discípulos viram que o negócio estava apertando, viu que não conseguiam resolver, lembraram que Jesus estava no barco, e Jesus estava dormindo. Já ouvi alguns pregadores dizendo que acredita-se, né, que Jesus estava disfarçando que estava dormindo, para ver como os discípulos iam sair. Tal. Irmão, pelo amor de Deus, eu não vim aqui ensinar ninguém, porque eu não sei para isso. Mas tem uma coisa que eu não acredito, é Jesus disfarçando, irmão. É verdade ou não é? Não, eu não acredito. Disfarçado? O nome Jesus e disfarçado não combina, irmão. Disfarçado é para quem tem caráter de camaleão. Ele muda de cor conforme o ambiente. Ele só lembra de Deus na semana do avivamento, porque ele quer o milagre, então ele vem fazer a campanha para receber o milagre. Aí ele lembra, mas acabou isso aí? Acabou o crente. Ele é aqui, não é lá. Ele louva aqui, canta lá. Ele adora aqui, dá mau testemunho lá. Ele fala de Deus na roda aqui, mas fala na gíria e fala a palavra de baixo calão lá. Isso aí é dupla personalidade. É camaleão, muda de cor conforme o ambiente. Jesus não era assim. Jesus tinha dupla natureza. 100% Deus, 100% homem. Esse mesmo velhinho que nós temos lá em Catanduva, muito sisudo nas palavras, ele diz assim: pastor, Jesus é preto no branco. Com ele não tem variação. Ele não muda. Não. E é verdade ou não é, irmão? Despertaram Jesus. E despertaram Jesus de uma forma que, pelo tom das palavras, perceba-se que eles estavam indignados. Mestre, não te importa que pereçamos? Não despertaram Jesus dizendo: Senhor, mestre, dá uma mãozinha aí. Desculpe incomodar, eu sei que o senhor está cansado. Desculpa do meu palavreado, viu, irmão? A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Eu fico imaginando o que eles poderiam ter dito. Senhor, desculpa incomodar, mas tem uma situaçãozinha aí que nós não estamos resolvendo. O senhor não dá uma mãozinha, depois o senhor volta? Senhor, ou então dá pelo menos a fórmula para a gente fazer e o senhor continua. Né? Não, senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, o vento está soprando, o barco está balançando, a água está invadindo, o senhor está todo respingado. O senhor não está vendo, não? O senhor não está vendo, não? Não é? Jesus não deu nem... Irmão, desculpa a expressão. Jesus não deu nem ideia. E não foi pego de surpresa. Perceba que Jesus... Porque se eu acordar assustado, irmão... O senhor está vendo? Estamos juntos? O dia que o senhor for em casa, eu vou falar para a Sheila: não faz barulho que seu pastor assustar, ele não sabe onde é a porta. Se me acordar acelerado, irmão... A Sheila, ela não está aqui mesmo, eu vou falar, irmão, vou falar. A Sheila, você tem que acordar ela assim: Sheila, filha, vamos? Se falar: vamos, filha, vamos? Trava, irmão, trava. Sabe a unção do Chaves? Tudo. Jesus não, irmão. Não. Jesus como homem dormiu, mas como Deus... Jesus como homem era filho de Maria, como Deus, pai de Maria. Jesus como homem teve mãe e não teve pai, como Deus tem pai e não teve mãe. Jesus como homem sentiu sede, como Deus sou a fonte de água viva. Jesus como homem sentiu fome, como Deus sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus como homem sentiu canseira, deitou e foi dormir, como Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estou sentindo Deus aqui. Jesus, que me chama a atenção é que Jesus já acordou, e Jesus não acordou assim: o que foi? O que foi? Qual é o problema? O que está acontecendo? Não, do jeito que acordaram, Jesus disse: vento! E como que o senhor sabe, senhor? Fica tranquilo. Como homem eu deito e durmo, mas como Deus eu não tosquenejo. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Oh glória, vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Eita, e foi o próprio Jesus quem disse antes, irmão, que o vento vem, sopra para onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas quando ele manda... Bom, deixa eu abrir um parênteses. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Por causa do irmão que não veio no dia, eu vou repetir. Saí de Catanduva, chegamos em São Paulo, precisava ir na igreja ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus não fala em Catanduva? Oh, irmão, isso aí não é assunto para agora, tá? Mas eu precisava ouvir a voz de Deus, entendeu? E nós fomos criados num... Você tem o seu reduto. É assim ou não é, irmão? Quando você... um negócio aperta e fala: não, eu vou correr no pastor, irmão. É o pastor. Mas ali, aqui, ali, acolá... Tá. Não, é o pastor. Não, é a igreja, é a oração.
Enfim, estávamos no começo em Catanduva, não estava muito habituado, tal, o negócio apertando, e nós precisávamos de uma estratégia, Senhor, orando, orando, orando. Tem hora que parece que o céu é de ferro, a terra é de bronze, tem hora que o hino parece que não fala nada, tem hora que, enfim, não é verdade? Eu falei para minha esposa, quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou na oração. Foi, aonde? São Paulo. São Paulo? Vou na oração da igreja da minha mãe. Ele falou, meu Deus, do céu, agora são 7 horas da noite. Eu falei, então, por isso que eu vou amanhã. Porque você vai arrumar a mala agora, se você quiser ir. E nós vamos para... Não, eu vou também. Então vamos, arruma a mala, vamos. Fez a janta, jantamos, arrumou a mala, entramos no carro e a estrada, ela é um tapete. Mas confesso que ela é longa demais. E por ela ser tão boa, ela acaba sendo cansativa, né? A única coisa que não é bom é os pedágios. Mas enfim, isso é um outro assunto. E aí chegamos em São Paulo de madrugada. Me lembro como se fosse agora, porque Deus é detalhista, viu, irmão? Deus faz a gente olhar detalhe. Porque eu confesso que eu vim para São Paulo, desculpa a expressão, armado. Dependendo do que Deus falasse comigo, eu não voltava para São Paulo, não, irmão. Não, melhor, para Catanduva, não. Mas não volto mesmo. Eu e Deus. Falei, não vou falar nem para a esposa, para ninguém escutar. Mas dependendo do que Deus falar e como falar, eu não volto, não. Porque eu tenho certeza que Deus não está comigo. Pela situação que estamos passando. Está tão difícil que dá vontade de jogar a toalha. Está tão difícil que dá vontade de entregar a carteirinha. Está tão difícil que dá vontade de abandonar a igreja. Está tão difícil que dá vontade de desistir da fé. Está tão difícil que parece que quanto mais eu clamo, mais eu caminho, mais as coisas apertam. Essa mensagem é por revelação e tem endereço certo. Deus está falando com alguém aqui. Mas eu tenho uma notícia de Deus para alguém. Se está difícil dentro do barco, não pula para fora não, que tu morre afogado. É melhor ficar dentro do barco. Mas eu, andei, meu irmão, 400 quilômetros. Cheguei, me lembro quando eu cheguei, pastor Wilson, no nosso apartamento aqui em São Paulo. Eu olhei no relógio, era 2h20 da manhã. Falei para a Sheila, cuidado para as crianças não fazer barulho, porque está todo mundo dormindo. Apartamento, todo mundo dormindo. Daqui a pouquinho o povo já começa a mexer nos elevadores para ir trabalhar. E nós chegando de viagem. Aí estacionei o carro, falei para ela assim, desce só as crianças, eu pego os travesseiros, amanhã a gente desce as malas. Deixa aqui para não fazer barulho. Aí ela desceu as crianças, o meu filho maiorzinho já tinha um pouquinho de noção. Ele foi andando, ela pegou a Sarinha no colo e eu estacionei o carro. Aí eu olhei, 2h20 da manhã. Aí ela foi lá, arrumou a cama, as crianças deitou, dormiu. Eu fui lá, falei para ela, vou colocar o relógio para despertar às 7 da manhã, porque a oração começa às 8, e daqui a pouquinho já vou para a oração. Ela falou, será que eu vou? Eu falei, é melhor você ficar por causa das crianças, porque senão não vai dar nem para você orar. Vão levantar enjoadinho, não vai dar certo. Eu vou lá. Aí coloquei o relógio para despertar, fui para a oração. Chegamos na oração da igreja da minha mãe, a oração é das 8 às 10 da manhã. Das 8 às 9, oração de joelho. Das 9 às 10 tem uma palavra, oração pelo caderno de oração, uma palavra breve, e a oração, uma corrente. E uma irmã é direcionada, e alguém que tem um pedido específico faz. Quem não é batizado nas águas fica sentado. Quem é batizado está em comunhão com a igreja fica na corrente. E uma irmã é apontada e diz, ore pelos pedidos. Aí quem tem algum pedido específico faz, e aquela irmã ora direcionando os pedidos, e todas oram em concordância com ela. É assim faz uns 35 anos. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu fiquei sentado na porta lateral, e aí quando já foi para ficar de pé, eu fiquei na porta lateral. Só para os irmãos entenderem, como se a porta fosse naquela lateral, o púlpito aqui, a porta principal da igreja fechada, era de manhã, eu fiquei ali. A corrente aquele dia estava tão grande que passava no pé do púlpito, chegava na porta lá atrás. Pegou a igreja inteira, irmãos enfiados no meio dos bancos, e alguns sentados, e eu aqui. De repente Deus tomou uma das irmãs do círculo de oração em profecia e saiu falando com o povo que estava ali. E eu falei, agora é minha hora, Senhor. Agora é minha hora. 400 quilômetros e minha hora não chegava, irmão. Deus falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás, porque não tinha ninguém atrás. Mas comigo, atirava para cá, atirava para lá, atirava ali, atirava colar, e aí foi dando uns minutos e eu fui ficando nervoso, irmão. É o que nós temos que falar, irmão. Falei, Senhor, essa irmã que o Senhor está falando mora na casa do lado. É a irmã Dora. A irmã Dora é a segunda do círculo de oração, ela está aqui todo dia. Ela só chega, ela só demora para vir para a igreja, porque ela tem que descer as escadas da casa dela, fechar o portão, subir as escadas da igreja e chegar aqui. Que se ela abrir um buraco nesse muro, ela chega aqui. Eu estou aqui só disfarçando que estou orando e só conversando com Deus aqui, Senhor. Aí Deus parou de falar que a irmã Dora foi com o irmão do outro lado da roda. Quem que é o irmão? Filho da irmã Dora. Os irmãos riem, né, irmão? Falei, Senhor, o irmão Wagner.
O irmão Wagner mora na rua da frente, 7 casas, casou faz pouco tempo, está na igreja todo dia, está até desempregado. Abre uma porta para o irmão Wagner, Senhor. Mas ele está aqui, 7 casas, só chega atrasado se quiser. Eu estou aqui pensando, Senhor, eu andei com 2 crianças pequenas. Senhor, eu andei 400 quilômetros. Senhor, são 9 pedágios para vir, mais 9 para voltar. Senhor, eu andei 400 quilômetros, cheguei de madrugada para ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. Sabe quando você faz uns votos com Deus assim, que você sabe que você não vai cumprir, irmão? Tipo assim, dependendo do que o senhor falar, Senhor, eu não volto para lá. Não, Senhor, mas eu quero voltar assim, só. Assim, eu não quero ser desobediente. Então fala, por favor, fala, por favor. Sabe como é que é? Você entende esse negócio? Eu estava assim, irmão. Senhor, eu falei que não ia voltar, mas eu estou vendo que eu não vou cumprir, porque o senhor vai querer que eu volte, eu sei que eu vou voltar mesmo. Fala alguma coisa. Foi lá na porta, falou com mais uns 2. Quando vem voltando no corredor central da igreja, eu na porta lateral, cabeça baixa. A profeta passou pela nuca, abaixei a cabeça e pensei. Falei, Senhor, quem sou eu para fazer o Senhor falar comigo? Quem sou eu? Me perdoa se eu falei demais. Me perdoa se eu estou muito exigente. Me perdoa se eu pequei por pensamento. Me perdoa, Senhor. Eu estou aqui de cabeça baixa, mas confesso que triste. Senti apertarem o meu ombro. Quando eu ergui a cabeça para ver, era a profeta. Ela veio até o pé do púlpito. Você deu glória, irmão? Eu não. Eu andei 400 quilômetros para ouvir, tu dorme, mas eu não durmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu olhando nos olhos da falou isso e não veio de frente não, pastor Wilson. Filho, sim te digo, tu dorme. Não, de ladinho acima, ó. Tipo assim, rapidinho que eu tenho que voltar. Tu dorme, mas eu não durmo. E voltou. Eu pensei, Deus, a tua palavra vai dizer que o senhor nem tosqueia, nem cochila. Muito menos dorme. Isso eu sei. Mas só isso, Senhor. Senhor, cheguei em casa, minha esposa já preparando o almoço. Ela falou assim, como é que estava a oração? Um céu aberto. Porque de verdade é um céu aberto. Falou, Deus falou contigo? Falou, ela, graças a Deus, né, filho? Andamos e Deus ouviu. Eita, pastor. Ela falou, posso saber o que Deus falou? Pode. Falou que eu durmo, mas ele não. Sabe qual foi a reação dela? Mesmo da igreja, começou a rir. Falou para mim, mas uma hora dessa fazendo piada, não. Falei, que piada? Foi isso mesmo que Deus falou. Ela falou, sério? Sério? Mas que mais? Que mais? Se eu não gritasse, não falava nem isso. Expliquei para ela o que aconteceu. Ela foi tentar passar um bálsamo, sabe? Falei para ela o que aconteceu. Ela falou assim para mim assim, mas se Deus quer, pelo menos Deus mostrou que está de olho em você. Falei, é verdade. Entrei dentro do quarto, fechei a porta do quarto, apartamento pequeno. A minha irmã que mora no condomínio do lado chegou. Aí as duas começaram a conversar. Eu estou escutando a conversa lá do quarto. O apartamento é pequeno, elas conversando. Minha irmã perguntou assim para minha esposa, que hora que vocês chegaram? Ela falou, chegamos 2h20, filha. Inclusive até o Zá falou, me lembro do horário. Ela dizendo, me lembro do horário. Ele falou, não desça as malas não, porque as crianças estão dormindo e os vizinhos também. Até nós descarregar tudo isso, amanhã a gente desce, porque já são 2h20 e nós vamos incomodar os vizinhos. Ela falou, 3 horas da manhã Deus mandou eu levantar e orar na minha casa, disse minha irmã. E quando eu estava acabando de orar, o Espírito de Deus falou comigo, abre a janela da tua casa, estenda as mãos na banda do apartamento do teu irmão, que eu vou dar um livramento para a casa dele agora. Ela disse, quando eu olhei no relógio era 3h10. Eu abri a janela devagarinho, e de frente com a janela do quarto dela dá para o estacionamento do condomínio do apartamento onde nós moramos. E ela falou assim, quando eu abri a janela, Sheila, tinha alguém, não consegui ver por causa da escuridão, mas eu vi, na frente do carro de vocês, que eu sei onde é a vaga, 2 mãos no para-brisa fazendo um trabalho no carro de vocês, 3h10 da manhã. Minha esposa disse, o sangue de Jesus tem poder. Ela falou, é verdade, mas enquanto o cão estava trabalhando, Deus falando, estenda a mão que eu estou cortando o laço. Aí eu abri a porta do quarto e falei, eita, Sheila, estou achando que Deus falou pouco demais, filha, que eu durmo e ele não. Agora eu estou entendendo, Deus falou, é muito, porque enquanto nós estávamos dormindo, o céu estava trabalhando. Prepare um glória melhor enquanto você está aqui. O céu está trabalhando. Receba esta palavra. Sobra. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E o texto vai dizer, e houve grande. Bom, está falado, irmão. Jesus falou, está falado. Os discípulos foram para o canto do barco. Não prestaram atenção na palavra. Aperta o cinto aí, irmão. Só um pouquinho.
Se eles tivessem prestado atenção no versículo 35, que foi o início que nós começamos a ler, eles não tinham ficado tão ansiosos. Por isso que Jesus disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foram para o canto do barco e disseram: mas que homem é esse? Sabemos que ele faz milagre em Cafarnaum, cura enfermidade, restaura a mão, levanta paralítico, tira a febre, e, enfim, mas que vento e mar lhe obedece. Jesus não está nem falando de vento e mar, que a história já tinha dito que ele era senhor da natureza. Não era isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: por que vocês não colocaram a fé de vocês em prática? Sabe por quê? Porque vocês não prestaram atenção na minha palavra. Se vocês tivessem ouvido o que eu falei no início do convite, vocês não estavam tão temerosos. Se você voltar no verso 35, irmão, Jesus vai conjugar o verbo no convite no passado. Ele vai dizer: ó, entremos no barco e passemos. Ele conjuga o verbo no passado. Ele estava dizendo assim: ó, já passamos. Se ele fosse traduzir, ele ia dizer assim: ó, vamos, para onde? Banda de lá. Agora, já passamos. Já passamos como? É que vocês não sabem o que vem vindo aí. Mas não tenha medo não, preste atenção na palavra que vai valer. Já passamos. Vem vento, já passamos. Vem mar, já passamos. Vem bravio, já passamos. Vem barco querendo afundar, mas já passamos. Eu estou falando para quem crê nesta palavra. Já passamos. Jesus estava dizendo, ó, e detalhe, se ele fosse falar o que ia acontecer, irmão, tinha gente que não ia não. É ou não é, irmão? É igual nós quando aceitamos a Jesus. O convite não foi maravilhoso? Foi top o convite, irmão. O pregador veio aqui e falou: aceita Jesus. Ele vai mudar a tua história, vai transformar a tua vida, vai te abençoar, salvar a tua família. E você diz: onde é a porta que eu entro agora? Aonde? Aonde? Aqui. Entrou. Quando entrou dentro da porta, tu viu que a porta, irmão, não é fácil não. Mas tem o pastor dentro da porta. O pastor abraça, o pastor dá umas cajadadas, o pastor tira o carrapicho, o pastor puxa a orelha, o pastor verte o azeite, o pastor cura a ferida. Não é fácil, mas vamos vencendo até chegar lá. Porque se tivesse dito assim no convite: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entrar na guerra? Quem quer ser contra-atacado? Quem quer sair daqui com o inferno bravo com você? Mesma coisa o convite: vamos para a banda de lá, mas se preparem, vocês vão ficar com medo, porque o que espera a gente no meio do mar não é brincadeira não. Senhor, Cafarnaum tá tranquilo para mim, viu? Vou ficar aqui mesmo, Cafarnaum, espero o senhor aqui, fica tranquilo. Mas Jesus diz: não, passemos. Então passamos, mas não prestaram atenção na palavra. É igual a igreja, irmãos. Estamos vivendo uns momentos tão delicados na igreja. Formosa de Cristo, pastor? Lógico que não. Fica tão dúvida, irmão. Isso aqui não acontece não. Estamos dentro da igreja. Pessoas disfarças que estão lendo a Bíblia com o celular dentro da Bíblia. Está lendo Bíblia nenhuma, irmão. Está navegando na rede social. Está vendo o que está acontecendo fora da igreja, no mundo virtual. A palavra está sendo pregada. Deus está orientando. O louvor está sendo ministrado. A pessoa está em qualquer lugar, menos com a mente dentro da igreja. Quando sai daqui o vento está soprando. Aí corre dizendo: meu Deus, e agora? E agora o quê? Ele já falou. Ele já falou que Ele acalma. Ele já falou que Ele é Deus. Ele já falou que está no controle do teu barco. Receba esta palavra. Resumindo, meu irmão, quero crer que naquela hora no mundo espiritual o inferno se levantou para abortar a viagem. Quem sabe o inferno disse: Jesus não pode chegar em Gadara. Mandou uns aliados para tentar abortar a viagem, mas não conseguiram. Quem sabe disse: o Nazareno no barco. Nazareno está dormindo. E os 12 não são de nada, não vai resolver não. Fica tranquilo. Anda com ele, mas não conhece ele. Carrega a palavra dele, mas não conhece o dono da palavra. Frequenta a casa dele, mas não conhece o dono da casa. Vamos lá. Mas tem uma coisa: os 12 podiam ser fraquinhos, mas tinha Jesus no barco. Despertou Jesus, Jesus botou o cão para correr, e daí a viagem continuou. Eu fico imaginando quem voltou para Gadara no mundo espiritual dizendo: ó, tentamos, mas o Nazareno vem vindo aí. Mas não abortaram a viagem? Tentamos. Não viraram o barco? Tentamos. Não, tentamos. E o que aconteceu? Despertaram ele. E ele fez o quê? Mandou a gente calar a boca e ficar quieto. Botou nós para correr.
e corremos para falar que ele vem vindo aí. Eu vou profetizar para quem crê. Você está aqui, mas o Nazareno vai chegar lá. Receba esta palavra. E aqui eu quero encerrar essa mensagem. E o que eu vou falar aqui, eu não sei se vai te confortar, se vai te assustar, não sei se você vai gostar, mas eu vou falar. Quando Jesus chegou em Gadara, o texto vai dizer a partir do capítulo 5: e chegaram na banda de lá, nas províncias dos Gadarenos, e Jesus descendo do barco, quando ele pôs a pé em terra, o texto vai dizer: e o endemoniado chegou, se prostou e o adorou. Com todo respeito, irmão, quem sou eu para falar para você não dar glória? Mas depois que você ouviu o que eu vou falar aqui, essa palavra não era digna de glória, porque essa adoração foi falsa, foi tentando ludibriar Jesus e os 12. Porque o diabo falou assim: vamos fazer uma, desculpa do meu palavreado aqui, ó, vamos fazer uma bagunça em alto mar, vamos botar para ferver em cima deles e vamos botar eles para correr. Mas Jesus botou para ferver 2 vezes mais. E quando chegaram em Gadara, que falou: ele vem vindo aí, não adiantou fazer barulho. Não, vamos mudar a forma de trabalhar, porque se fazer barulho, ele bota nós para correr. E vai fazer o quê? Vamos se comportar que nem eles. Vamos dar glória, vamos dar aleluia, vamos cantar, vamos adorar. O importante é a gente ficar no meio. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Parece pesado, mas é a palavra de Deus. Quando Jesus chega em terra, o diabo veio, se prostou e adorou. Chegou, se prostou e o adorou. Já deu muita lição em crente que chega e não se prostra, porque não quer sujar a roupa nova. Chega e não se prostra, porque acha que o espaço é muito curto. Tem uns que nem chegar, chega. E tem uns que nem adorar, adora. E detalhe, existe uma grande diferença entre cantar e adorar, porque até os nossos hinos estão sendo mudados. Hoje Jesus não é mais Senhor na boca de alguns, é você. Que falta de respeito e de temor, irmãos, desculpa da expressão, falar que é você, é para você, entregamos para você. Quando roubaram o meu carro, eu fui na audiência depois de 1 ano com um advogado da igreja. Me roubaram aqui em São Paulo, conversamos com o nosso presidente chamou o departamento jurídico e disse: ajuda o pastor Isaías no que for preciso. Entraram e, resumindo, no dia da audiência, eu estou lá no fórum, irmão, nunca fui naquilo, nem quero voltar. Aí eu falei assim para a advogada da igreja: ô irmã, vou fazer uma pergunta para a senhora, e eu falo o que lá? Ela falou: pastor, quanto menos falar, melhor. Agora, quando for lhe dado a palavra, o senhor fale à vontade. Eu falei: então, mas eu falo assim o que eu quiser, a verdade. Ela falou: sempre a verdade, o que o senhor tem para falar. Não tem recomendação no que o senhor tem para falar, a não ser uma: quando o senhor se dirigir ao juiz, é Vossa Excelência, é meritíssimo. Não precisa ter português refinado, não precisa ser um poliglota, ela disse, não precisa ser um doutor na oratória, mas Vossa Excelência e meritíssimo. Quando eu entrei lá, meu irmão, a Vossa Excelência era desse tamanho, mas era Vossa Excelência. Eu fiquei tão emocionado, verdade, que na hora de falar com ele, eu esqueci o que era para falar. Falei: vossa. Ele disse assim para mim: irmãos, me chame de senhor. Ele não me disse: pode me chamar de você, pode me chamar de mano, pode me chamar de amigo. Ele viu na minha cara que eu estava nervoso, e ele olhou para mim e disse: pode me chamar de senhor. Se um juiz eu trato como senhor, se o meu pai, o meu patrão, alguém mais velho do que eu trato como senhor, não é para o dono do universo que eu vou tratar de você. Estão tentando deturpar a adoração. Desculpe do que eu estou falando, meu irmão. Desculpe, não vim aqui agredir ninguém. Eu não estou falando nós, eu estou falando a igreja de modo geral, inclusive a nossa Assembleia de Deus. Porque quando eu falo de igreja, eu não falo de placa, eu falo de corpo, e nós somos um corpo.
O diabo chegou, se prostrou e adorou, tentando ludibriar. Quem sabe ele tentou seduzir Jesus, e Jesus dizia: aí, vocês estão vendo? Dei uma bronca de vocês lá no meio do mar da Galileia, que vocês não me conhecem. Mas ó, aqui, ó, me conhece. Jesus não veio dar ibope, Jesus não veio fazer pesquisa, Jesus não veio entrevistar, não veio fazer nada. Jesus veio repreender, verso 8, já mandou sair. Não veio conversar com ele não, e nem perder tempo, mas ele tentou adorar. Cuidado, irmãos, que a tua adoração atinja o trono, e que seja uma adoração de verdade. O que eu vou falar aqui agora, eu já estou encerrando, me dá mais 10 minutinhos, pastor. Mas o que eu vou falar aqui é muito forte. Estive pregando numa grande igreja da Assembleia de Deus, galeria enorme, por falta de duas galerias gigantes. E eu estou aqui do lado da liderança do departamento, casa abarrotada, trabalho de jovens. Um pastor sentado do meu lado, ele bateu no meu ombro, olhei para ele e disse assim: pastor, é um prazer rever o senhor. Eu olhei para ele e falei: pastor, estou com uma dificuldade de lembrar do senhor. Ele falou: não, o senhor não me conhece, mas o senhor já pregou bastante no nosso campo, e por onde o senhor tem andado no nosso campo algumas vezes eu vi. É um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado, companheiro, Deus abençoe. E estamos ali conversando, conversa vai, conversa vem. Aí no meio da conversa, né, ele falou assim para mim: conversa vai, conversa vem, força de expressão, viu, irmão? Coisa rápida. Vai pensar que eu estava no culto conversando. Mas enfim, ele virou para mim e falou: pastor, me ajuda em oração. Amanhã eu tenho um abacaxi grande para descascar. Eu brinquei com ele: varão, se a faca estiver amolada, não importa o tamanho do abacaxi. Ele falou: é que o senhor não sabe o tamanho do abacaxi. Eu falei: não, eu estou brincando. Mas enfim, eu vou te ajudar em oração. O que eu vou falar aqui é com muito temor, viu, irmãos? Ele disse assim: essa mocidade que está na frente nossa aqui, pastor, eu pastoreio a igreja aonde essa mocidade é. O senhor está vendo uma jovem, cabelo cortal, blusa cortal, óculos da armação tal, corri os olhos disfarçados, disse: estou vendo. Ela já assediou 3 moças na igreja. 2 irreversível, pastor. 2 colocaram argola no nariz, raspar a cabeça, nascida e criada na igreja, mudar até o jeito de andar, comportamento e vestimenta, estão irreconhecíveis. E agora ela está numa 3ª jovem. Os pais estão a ponto de bala. Um negócio que nós tenta abafar para não escandalizar, mas amanhã eu vou ter que tratar. Falei: varão, eu vou te ajudar em oração. Mas me chamou a atenção a forma daquela moça adorar, irmãos. Eu pregando, antes de pregar, os louvores sendo ministrados, chorando, braço erguido, a lâmpada da igreja batendo no rosto dela, a pele clara, a lágrima escorrendo ao ponto de brilhar. Na hora que eu estava pregando, ao ponto de ficar de pé e falando em línguas, com lágrima nos olhos e adorando, a igreja explodindo no meio. Quando eu olhei aquela cena, Deus me fez lembrar da terra de Gadara. Chegou, se prostrou e adorou, mas estava escondido ali. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: nesta casa aqui, não. Eu estou dando um exemplo da área que a igreja estava passando. Não estou falando que aqui é a mesma área. Mas por que não dizer que nos últimos dias, irmãos? Eu vou falar uma coisa aos irmãos aqui. Eu tenho 41 anos de idade, tenho muita coisa para aprender. Mas uma coisa eu já consegui aprender: não é fácil chegar no céu. Isso em 41 anos eu consegui aprender. Mas eu sou de um tempo na igreja que na hora da ministração da ceia, portas fechadas, só entrava para dentro quem fazia parte do hall de membros, batizado nas águas em comunhão com a igreja. Eu sou de um tempo que para a pessoa pegar o cálice da ceia era uma semana inteira de dedicação, de adoração, de separação, de abstinência. Era uma semana, um temor para pegar no cálice da ceia. Que temor que era aquele para tocar na mesa, no corpo e no sangue do Senhor. Eu sou de um tempo aonde você trazia um ímpio para a igreja, o diabo ficava tão bravo que queria espernear na porta. O diabo já manifestava antes de entrar dentro da igreja. A igreja mandava fogo no cão, o cão ia embora, a pessoa entrava, fazia o apelo, Jesus libertava, salvava e virava um membro, virava um crente em Jesus. Hoje está diferente. Com todo respeito que eu estou dizendo, entra camuflado, senta camuflado, adora camuflado, glorifica camuflado, chora camuflado, fala em línguas camuflado, quer ficar no meio, se esconder. Jesus disse: aqui não. Ele disse: então eu vou ficar onde? Aqui eu não quero. Sai desse moço agora. Aí ele tenta negociar: então posso fazer um pedido? Nazareno, verso 10, pedia muito, rogava
muito, clamava muito para que não enviasse para fora daquela província. Ele estava dizendo para Jesus assim: Senhor, eu saio do moço, mas deixa eu ficar nesse território aqui, eu gosto daqui. O Senhor já me botou para correr de Cafarnaum, não estou atrapalhando ninguém, eu liberto ele, mas fico no pedaço. Jesus disse: aqui eu saio da igreja, saio das irmãs, pego os jovens, saio dos jovens, pego os adolescentes, saio dos adolescentes, eu pego a igreja, saio da igreja, quero pegar os músicos, saio dos músicos, eu posso me esconder nos obreiros. Jesus está dizendo: aqui não. Eu vou profetizar pelo caminho que ele tentou vir por 7, ele vai correr. Aonde ele tentou, eita, mexerico, conversa atravessada, espírito de divisão, retaliação pelas costas, oração ao contrário, camuflação no meio da casa. Deus está dizendo: bate em retirada agora. Tem um tempo de Deus para essa casa e o tempo chegou. Eles olharam para a manada de porcos. Posso entrar nos porcos? Jesus sabia o que ia acontecer, irmãos. Jesus disse: pode. Entrar nos porcos. Porcada ficou endemoniada, se lançou do precipício. 2.000 porcos morreram. Os habitantes e os donos de Gadara ficaram revoltados, ao ponto de expulsar Jesus. Eu quero encerrar com essa frase. Talvez eu gostaria que a igreja acabasse com a palavra num outro nível, ser grudado no lustre. Mas eu quero acabar dessa forma. Valorizaram mais os porcos do que o Nazareno em Gadara. Tem lugares, irmãos, que vale mais o show do que o próprio dono da igreja. Sabe por que Jesus deixou de curar? Sabe por que está tendo pouco batismo com o Espírito Santo? Sabe por que não está tendo libertação de verdade? Parece que os profetas nos últimos dias estão escassos, meu irmão. Parece que aqueles cultos de antigamente, curas instantâneas, batismo. Não, para ter batismo com o Espírito Santo, eu preciso fazer um congresso. Eu preciso convidar o pregador tal, porque ele tem a pegada para fazer Não. Por que estão acontecendo isso, irmão? É mais show do que adoração. É mais show do que adoração. É mais show do que adoração. Deus quer trabalhar primeiro em mim, para depois trabalhar através de mim. Para encerrar, fui pregar num grande congresso. Me colocaram do lado do presidente. Sentei do lado dele, quietinho, e de repente descobri que tinha uma cantora da alta, que era a cantora da noite. Aí eu pensei: meu Deus, como é ruim pregar com esse povo. Porque 90% da igreja vem para ver esse povo. E muitos, depois que acabou o show, vai embora. E você fica lá que nem um Simão Sirineu, carregando a cruz no final lá. Aí eu, com todo respeito, irmão: Senhor, deixa ela chegar no fim da palavra, Senhor. Atrasa mesmo, fura pneu, faz qualquer coisa aí. Tô brincando. O diácono chegou, veio na frente do pastor. O pastor inclinou a cabeça para lá, assim, e eu tô aqui. Então, se o pastor inclinou a cabeça aqui, o diácono já colocou a cabeça no meio. E eu... Pastor, a fulana chegou, está pedindo para ver uns 20 diáconos, mais ou menos. Aí o pastor disse: para quê? Fazer um cordão de isolamento para ela poder entrar na igreja. Aí o pastor disse: mas que cordão de isolamento, meu irmão? Que cordão de isolamento? O diácono ficou do acordo da parede assim, irmão. Porque pelo olho do presidente já viu que não era brincadeira, não. Olhinho miúdo. Olhou para ele e falou: que cordão de isolamento, irmão? É porque tem uns 200 irmãos em volta do carro dela. Ela falou, abriu o vidro e falou: só deixa se fizer um cordão de isolamento. Aí o pastor disse assim: leva os 20 diáconos para buscar os nossos crentes. E fala para o motorista dela que ela tem duas opções. Ou ela volta para onde ela veio, da onde ela veio, ou ela desce. Se ela descer, você traga ela. Não entre pela porta lateral e nem pelos fundos. Porta central, corredor do meio. Se ela dizer que não, diga para ela que foi um prazer tê-la na nossa porta. E fala para ela que quem morreu pela essa igreja está passeando no meio dela. Receba, irmão. Você pode dar um glória para Jesus, irmão?
Fala para ela que ela vai entrar pelo meio, se ela quiser. Entrou pelo meio, cantou, graças a Deus, Deus me ajudou. Virou nada, enfim. E Deus foi bom comigo para a glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Jesus liberta o moço. O moço quer seguir Jesus. Jesus disse não, você vai ficar aqui. Lá na frente, quando você pegar o texto, pega lá na frente. Você vai ver que depois de muito tempo Jesus vai encontrar. Aquela situação já tinha sido mudada e aquele moço tinha sido um instrumento na mão de Deus. Resumindo, a população rejeitou Jesus. O moço, não. E o texto diz que Jesus entra no barco e retorna para Cafarnaum. Eles perderam a oportunidade de ter Jesus por ali alguns dias. Mas o que Jesus foi para fazer, fez. Que essa casa venha a ser uma Cafarnaum de Deus. Que a presença de Deus sempre venha a ser real neste lugar. Você pode dizer amém? Amém. Aplauda o Senhor.